Bíblia israelita completa. Shemô, Êxodo, capítulo 38. Fez também o altar do sacrifício de madeira de acácia. De 5 cúbitos era o seu comprimento, e de 5 cúbitos a sua largura, quadrado, e de 3 cúbitos a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: o cinzeiro, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda, ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar, fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de bronze com sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio para o lado meridional. As cortinas eram de linho fino torcido, de 100 cúbitos de comprimento. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional, as cortinas eram de 100 cúbitos. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 cúbicos. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 cúbitos. As cortinas para um lado da porta eram de 15 cúbitos. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Do mesmo modo para o outro lado. De outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 cúbitos. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era azul púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 cúbitos, e a altura, na largura, de 5 cúbitos, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze. Os seus colchetes eram de pedra, como também o revestimento dos capitéis e as suas faixas. E todas as estacas do mexicano e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o mexicano, a saber, o mexicano do testemunho, que por ordem de Moshe foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aharon, o Cohen. Fez Bezaliel, filho de Iri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto Yahweh tinha ordenado a Moshe. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do lugar sagrado, a saber, o ouro da oferenda, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do lugar sagrado. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do lugar sagrado. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do lugar sagrado de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do lugar sagrado e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos
Fez colchetes para as colunas e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas. E o bronze da oferenda foi 70 talentos e 2.400 siclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do mexicano, todas as estacas do átrio ao redor.